E aí, pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo, pessoal. E nesse vídeo, pessoal, vou falar para vocês aqui como é que tá sendo, né, utilizar o Compass no dia a dia, de verdade agora mesmo, né, gente? Assim, na questão que eu quero dizer assim, agora eu uso esse carro aqui todo dia, não eu, né, minha esposa mas aos final de semana, e se eu precisar, e se eu tiver algum compromisso no meio de semana, eu vou também, a gente anda no centro, vai em todo lugar. Ele é o carro agora que ele sai todo dia, gente. Acho que não tem um dia que esse carro fica desligado, porque sempre tem alguma coisa para fazer, nem se for pertinho, no final de semana, vai em algum lugar, casa de algum familiar, mas ele tá saindo todo dia, tá? Então eu vou falar para vocês, né? A gente vendeu o Kwid ali no final de junho, tá? Eu tô gravando esse vídeo dia 14 de setembro, tá dando quase 3 meses agora no final desse mês agora, né? Tem 2 meses e meio aí, mais ou menos. E eu vou falar para vocês como é que tá sendo, né? A experiência de dirigir o Compass aqui no dia a dia, né? Assim, gente, vamos começar, que eu acho que é o que mais pega, que o pessoal sempre fala, né? A questão de consumo. Como é que tá as médias, gente? Bom, gente, ele tá no etanol, ele tá ficando mais ou menos com a média de 6 no etanol, tá? Mas o que eu mais estou utilizando é gasolina. Por quê, Rodrigo? O etanol, gente, a autonomia dele é menor, né? Então, assim, eu gosto, assim, pelo menos abastecer só uma vez na semana. No etanol tem vezes que não dá isso, porque o etanol, a autonomia dele é menor. Já fiz o teste, deu cerca de 4 dias, mais ou menos. A gente tá andando mais ou menos por semana, cerca de 300 a 330 quilômetros por semana, mais ou menos, tá? Então, assim, o etanol ele tem autonomia menor, então eu não tô gostando, tô usando mais gasolina. No melhor dos casos, da gasolina eu já consegui fazer aí 9.9,5, 9.6 no computador de bordo. Com aí, ó, teve uma pequena alteração aí, né, na gasolina, né? Agora tem mais 3% de etanol, isso pela lei, né? A gente não sabe o que os postos de combustíveis faz. Mas assim, aí deu uma caída para 9.3. Aí tiver muito trânsito, gente, fica ali em 9. Agora ele deve estar bem ruim, eu fiquei parado bastante tempo tentando ajeitar a câmera, deu um trabalho da pega para colocar. Ele tá 8.4, gente. Mas ele aumenta com facilidade. Tipo assim, ontem ele tava 9, aí eu fiquei parado, ele caiu. Ele é um carro assim, gente, é óbvio, ele não gosta de ficar parado, né? Ele é um carro assim que o consumo dele despenca se você ficar parado no semáforo. Então, obviamente, se você pegar muito semáforo, você for de uma grande capital aí, São Paulo, BH, tal, que tem subida também, BH, né? Ele não vai ser uma média boa não, tá? Aqui na minha cidade, como vocês podem ver, esse é plano, né? É uma cidade bem mais plana. Por exemplo, onde eu moro, né, no bairro que eu moro, até chegar mais ou menos ali que começa quase o centro, vai desse jeito aqui cerca de 8 quilômetros, mais ou menos, tá? Aí depois, vamos supor, aí entra ali no centro e tem mais semáforos e tal. Mas a média geral tá isso aí. Minha esposa, ela trabalha mais ou menos acho que dá cerca de quase 20 quilômetros de casa. Então, assim, daí tem vezes que ela entra no horário, assim, ela não vai no horário de pico, no horário melhor, aí o consumo melhora. Aí tem vezes que ela volta no horário de pico, ali 5 e meia, aí ela demora cerca de 1 hora pra chegar em casa. Então, assim, aí pega bem mais trânsito, né? E assim, gente, então assim, o que eu tô gostando mais de utilizar é a gasolina, porque a gasolina, ela tem uma autonomia melhor, né? E ele tá fazendo a média, tá compensando andar na cidade com ele, gente. Eu tô pagando aí cerca de R$6,04 na gasolina. Então, assim, ele dura certinho, na verdade dura mais de uma semana. Eu coloco a cada uma semana, mas ele dura mais. Porque, por exemplo, tá ali se vocês olharem ali, tá no 3/4, né? Ali. Eu até tô indo no posto, aí eu já vou deixar abastecido pra semana. Então hoje eu devo sair à noite ainda. Mas assim, aí pra semana inteira, vou supor, mesmo andando normal, esses 300 km, vai chegar ali no final da semana com cerca de 1/4 de combustível. Então é super tranquilo aí na gasolina. No etanol sempre acabava, a gente ficava preocupado, porque assim, minha esposa não gosta muito de posto de combustível, acho que tem mulher que não gosta, né? Então assim, aí é ruim. Então eu falei, então beleza, então vamos usar a gasolina mesmo. Que no final, assim, o etanol aqui na minha cidade é até barato, gente. Acho que tá R$3,69, R$3,70, alguma coisa assim. Ele não é muito caro, mas pela autonomia não sei se compensa tanto. Acho que tá compensando realmente usar gasolina, né? Porque de 6 para 9 também, né? Então assim, ele tá fazendo 6 no etanol e faz 9 na gasolina. Mesmo se for 8, gente, 8,5 aqui, tá ok. Rodrigo, na bomba? Na bomba, gente, na gasolina, geralmente ele faz aí em torno de, por exemplo, se tá no computador 9, tá fazendo 8,1 na gasolina na bomba, tá? O engraçado é que eu fiz o teste no etanol na bomba, no etanol ele mente menos. No etanol, por exemplo, tava 6,3 no computador de bordo, tá?
e fez 6 na bomba. Então ele mente menos no etanol. Não sei porquê, não sei se é porque a gasolina já tem a proporção ali, ele acaba se perdendo, talvez com motor de bordo, não sei, né? Mas na gasolina ele mente um pouco mais. Então assim, ele mente aí quase 1 km por litro, 0,7 é 1 km por litro. Mas, ok, gente, eu já imaginava, tá, que ele ia ser assim, quando eu vendi o Kwid, né? Eu sabia que ele não era o carro mais econômico do mundo, né? Então assim, mas tá melhor do que eu esperava, porque eu esperava que ele ia fazer 8 no computador de bordo, tá? Então ele tá fazendo 9 no computador de bordo, então tá muito ok, tá? Olha lá, até aumentou, 8,5 aqui, gente. Então eu tô sempre andando assim com o pé bem leve, eu não chego a dar um pé fundo, assim, a gente sempre anda dessa maneira aqui, gente. A autonomia aqui tá falando que esse tanque anda 542 km. É um pouco otimista, né? Mas que ele mais ou menos ele anda acho, quase 400 aí, gente, mais ou menos, até acender a luz. É que eu acho que a reserva dele é até grande, a reserva dele dá cerca aí de 15 litros, alguma coisa assim, sabe? Na questão assim, Rodrigo, já fez manutenção nele? Fiz, gente, se vocês quiserem até gravo um vídeo, eu fiz seria a 8ª revisão dele, né? Na própria Jeep, tá? Então aí eu troquei óleo, filtro, sabe? Aproveitei já também a pastilha de freio tava ruim, troquei pastilha de freio, troquei disco, assim, fez uma revisão boa, assim, sabe, gente? Alinhamento, balanceamento, troquei bastante coisa. Mas assim, vou falar, Rodrigo, mas assim, sem essas coisas adicionais, mais ou menos quantos que ficou? Assim, gente, eu acho que se não me engano, é que a troca de óleo em si eu não paguei, né? Mas assim, essa revisão só para trocar óleo e filtro, como revisão mesmo, que eles verificam, troquei filtro de ar-condicionado também, ele, acho que ia ficar cerca de 1.400, eu acho. Mas eu paguei menos, eu paguei, como eu não paguei o óleo, né? Eu não tô, porque eu comprei esse carro aqui no próprio grupo da Jeep. Então eu tenho 3 trocas de óleo gratuito, vamos colocar assim, né? Já foi a segunda, tenho mais uma ainda. Então eu não paguei, eu paguei disso, acho que foi R$900, gente. Então, tipo assim, pra trocar óleo, filtro, filtro da cabine aqui, do ar-condicionado, filtro de ar, né? Tipo assim, tudo. Filtro de combustível, né? Toda essa questão. Aí eu tive uns a mais que eu fiz, né? Mas aí foi porque eu quis, não foi parte do carro assim. Já tava com coisas meia vida, ou tá ruim, na verdade. O freio dele tava até dando umas assoviadas. Aí eu acabei fazendo mais coisa lá. Mas assim, no geral, vamos colocar em R$1.500 aí, mais ou menos, tá? Sem essas trocas a mais. Isso aí é só a revisãozinha mesmo, tá? Que daí, porque eu tô falando 8ª revisão, Rodrigo, seu carro não é mais novo? Gente, mas como a quilometragem dele é mais baixa, né? Ele tá com 57 mil rodados. Ele tá fazendo por tempo, né? Então seria a 8ª revisão, porque ele tem 8 anos de uso. Então seria a 8ª revisão, tá? E aí uma coisa interessante, né? Eu não sei se eu já falei em algum vídeo, a troca de óleo dele, gente, a cada 12 mil quilômetros, tá? Ele, pela própria Jeep, tá, gente? Eu não sei se está correto, mas assim, a Jeep coloca no computador de bordo aqui, se eu olhar aqui, ó, tem aqui as informações, ó. Cadê? Deixa eu ver se mostra aqui. Isso mostra as paradas, gente. Olha aqui. Aqui. Falta 11.456 km. Então ele tava com 12, né? Aí esse aí foi o que eu andei desde a revisão. Então tipo assim, eu andei cerca de um pouquinho mais de 500 km, né? Então assim, mas ele é a cada 12 mil. É até interessante, né? Isso, na verdade, assim, em certo ponto é bom, mas eu não sei se isso não prejudica o motor, alguma coisa assim. Mas se a Jeep tá falando, né? Já que a Jeep não é dos mais confiáveis, né? Então assim, gente, recentemente, né? O que você gastou, Rodrigo, assim, na questão de custo? Bom, gente, eu troquei o óleo do câmbio automático, vocês viram o vídeo aí que eu postei no canal. Então, assim, eu fiz algumas manutenções preventivas nele, né? Então, assim, eu troquei aqui daí o filtro do óleo, o óleo do câmbio automático. Aí que foi, vamos colocar assim, uma manutenção que não foi preventiva, né? Foi uma corretiva já. Nesse ano, né? Mas foi antes de começar a usar ele no dia a dia. Eu troquei a suspensão dianteira. Aí foi preventiva aí, né? Que tava assim, ele tava freando, né, gente? Mas ele tava ruim. Troquei pastilha de freio, troquei o disco, porque o disco também tava ruim já. E dianteiro, né? O traseiro tá bom. Eu troquei o coxinho do câmbio também, gente. O coxinho do câmbio eu troquei também. Então assim, gente, eu fiz algumas manutenções preventivas nele. Tipo assim, preventivas, e basicamente só uma foi corretiva, que foi a suspensão esse ano. Gastei bastante esse ano com ele, gente. Mas assim, é uma coisa assim que, por exemplo, são coisas... tipo assim, tem gente que viu meus vídeos, fala, meu Deus, esse carro é muito caro pra manter. Mas sim, gente, são coisas, por exemplo, o carro aqui que eu comprei, ele tem 8 anos de uso. Então assim, 7 anos, né, quando eu comprei. O que acontece? Tem coisas que vai trocar, por exemplo, suspensão, um exemplo, que eu troquei, que eu gastei bastante, que tá aí no canal. Eu não vou trocar a cada ano, gente. Uma suspensão dessa, pelo tanto que eu ando, assim, vai durar aí no mínimo, gente, no mínimo, uns 2, 3 anos, entendeu? No mínimo. Então, assim,
Aí, por exemplo, o óleo do câmbio automático dura uns 50 mil quilômetros no mínimo, até mais, se você não tiver medo assim, ele vai até mais. Então, freio, pastilha de freio, pastilha dura mais ou menos aí de 30 a 40 mil quilômetros, o disco dura quase 60, né, basicamente, em média aí. Depende muito de se você cuidar bem ali nas trocas, né, da pastilha. Então assim, gente, são coisas que eu fiz de manutenção que eu não vou fazer direto, sabe? Então tem gente que sempre fala assim, mas eu não... Eu considero assim que são manutenções assim que todo carro, realmente pelo valor dele, é um pouco mais caro, né? Como ele é um SUV médio. Mas todo carro, por exemplo, você parar qualquer carro assim mais compacto, se for trocar uma suspensão, alguma coisa, você gasta 2, 3 mil também. Então, tipo assim, sabe? Essa que eu queria dizer pra vocês. Mas no geral, né? Você tá gostando, Rodrigo? Como é que tá sendo? Bom, gente, é um carro maravilhoso, um carro automático, né? Assim, é muito bom de andar no dia a dia. Ele tem uma coisa que auxilia muito, gente, que assim, quando você anda num carro que não tem, como eu tô acostumado já, é até estranho, é o ponto cego, porque tem muito motociclista, né? Aqui a gente tá no domingo, então é bem de boa, né? Mas assim, passando do seu lado, então se você for fazer alguma coisa, ele apita, então é muito bom. Eu deixei agora com o apito, né? Quando eu comprei ele, eu tirei porque eu andava só no domingo, então me incomodava um pouco. Agora eu deixo por causa da minha esposa, né? Ela anda no dia a dia, no horário de pico, tem vez, então é bom ela saber. Então assim, a única coisa é, Rodrigo, mas um ponto negativo que você achou dele. Bom, gente, ponto negativo, mas que assim, mas é óbvio que ele vai ser, é o tamanho, né, gente? Ele é um carro assim, ele é um SUV médio, ele não é uma RAM, nada assim, mas ele, por exemplo, a gente tinha um Kwid, olha o tamanhozinho que é o Kwid, gente. O Kwid, ele é magrinho assim, né? Vou colocar assim, ele não é largo e ele é curto. Então o Kwid cabia em qualquer lugar. Já esse aqui, obviamente, você tem que olhar onde você vai estacionar, porque ele é mais largo, né? E o ângulo de giro dele, dependendo, não é muito bom. Tipo assim, tem até aqui mesmo, mas a gente não vai até lá. Lá na frente, tem um lugar que pra virar, se tiver um carro, até te atrapalha, você tem que dar ré. Porque o pessoal estaciona bem na virada, assim. Então o ângulo de giro dele é muito bom, né? Pro tamanho dele. Então assim, mas no geral, é só isso, gente. Porque o carro é muito confortável, tudo, pra viajar, maravilhoso, entendeu? Então é um carro, assim, muito bom, né? É um excelente carro. E a média dele tá ok dentro dos parâmetros do motor dele, que é um motor mais antigo, né? Motor 2.0 aspirado, câmbio automático. Então assim, gente, eu não tenho o que reclamar do carro. A média tá dentro do que tá melhor do que eu esperava, na verdade. Eu esperava pior até, porque ia andar no dia a dia, né? No trânsito. Assim, as manutenções, realmente eu gastei um pouco com ele, tá? Se vocês quiserem, eu faço o vídeo falando pra vocês quanto eu gastei um valor bom mesmo, gente. Assim, foi um valor bem ok, vamos colocar assim. Mas assim, no base, se fosse só trocar o óleo e o filtro, não ia ser absurdo, tá? É que eu troquei mais coisa mesmo. Mas também o carro, vou falar pra vocês, o carro fica bom, gente, no mínimo 50 mil quilômetros das coisas que eu fiz, né? Tipo assim, de coisas caras, né? Então assim, eu não tenho o que reclamar, gente. O carro tá muito bom, tá servindo muito bem. Até engraçado andar com esse carro aqui no dia a dia, né? Porque ele é grandão, né? Mas assim, gente, ele não para hoje em dia. Tipo assim, ele sai todo dia. Tipo assim, ele não tem um descanso, vamos colocar assim. E assim, gente, você vai pensar, Rodrigo, mas no geral compensou pra você trocar o Kwid nele? Compensou, gente. No geral compensou por quê? Porque assim, as manutenções que eu fazia nele, eu ia fazer independente, entendeu? Porque eu sou muito certo com o carro. Como é um carro assim, gente, que a gente viaja, então eu gosto que o carro tá bem certinho para não ter dor de cabeça na estrada, entendeu? Então assim, como eu sempre tô viajando, eu sempre viajo assim, então assim, eu gosto que o carro tá certinho. Então as manutenções, por exemplo, que eu gastei já nele, eu ia fazer de qualquer jeito. Mas o que é legal? Porque eu tô usando, eu tô usufruindo daquilo que eu tô gastando. Porque assim, gente, eu já disse em algum outro vídeo aí, acho que foi do Compass aí que eu gravei alugado, o carro, ele não é investimento. Ele não é, gente. O carro ele só vai tirar dinheiro de você, desde o momento que você compra, que ele vai desvalorizar, até com as manutenções. Então assim, não tem o que você fazer. Carro, ele vai gastar. Então é legal você gastar com o carro sabendo que você tá usando. Então isso é a minha opinião. E na questão, mas a questão assim, Rodrigo, financeiro, valeu a pena? Valeu, gente. Vamos colocar assim, no geral, o custo pra mim tá sendo bem menor, mesmo esse carro bebendo mais, vamos colocar assim. Então, pra mim, no geral, compensou sim. Claro que se ele fosse mais econômico, vamos colocar assim, a economia ia ser maior, né? Mas como a gente já tinha ele, eu já tinha gastado um dinheiro nele, tinha trocado pneu, tudo, então momentaneamente, assim, vamos colocar assim, ficando com ele, compensa bastante, entendeu? Então, basicamente é isso, gente. Eu queria só falar aqui um pouco, conversar um pouco com vocês aqui, né, de como é que tá sendo, né, essa experiência de andar com um carro médio no dia a dia, né, um SUV médio, né, e não tem o que reclamar, gente, é um carro muito bom, tá bom, gente? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho para notificação e até o próximo vídeo. Valeu!